né? Aprendendo uma alimentação saudável, controlar a diabetes, manter um peso, né, saudável, dormir bem, se movimentar, controlar a pressão arterial, né, a pressão do corpo, não fumar e proteger a nossa cabeça, né, não ter não cair, né. Agora, são hábitos que, assim, a gente sabe que são importantes, né. Quantas vezes vocês acham que vocês têm já? E quantas vezes vocês acham que vocês poderiam melhorar? Queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, tá? Porque a ideia é que a gente já tem alguns desses hábitos. Tem muitos dias da nossa semana que a gente come direitinho. Tem outros dias que a gente não come tanto, mas estamos lá, né? E tem coisas que a gente precisa mudar, mas é importante ter sempre essa reflexão de que tipo de coisas que a gente já faz e coisas que a gente quer mudar aos poucos, né? Então, pensem, guardem, deixem essa informação guardadinha, porque a ideia é que vocês saiam daqui também com alguns objetivos de pequenas mudanças que vocês querem colocar na vida de vocês. E uma coisa que perpassa todos esses hábitos, que é o principal tema da minha fala aqui hoje, é a saúde emocional, né? Então, se a gente for pensar, se a gente for pensar dormir bem, quando que a gente dorme melhor? O que faz com que a gente não durma bem? Preocupação, né? Estresse, um dia muito ocupado, né? Diversas coisas tiram o nosso sono, né? Então, não é só dormir bem, mas tem toda uma série de coisas que a gente precisa manter alinhado para que a gente consiga atingir esses hábitos saudáveis, né? Alimentação também. A gente precisa ter, sei lá, uma rotina regrada de comprar coisas, acesso a financeiro para comprar coisas que a gente sabe que é saudável, porque muitas vezes a gente não tem como comprar determinadas coisas que são mais saudáveis. Então, a saúde emocional é fundamental para que a gente consiga manter esses hábitos saudáveis, né? A saúde emocional tem muito a ver com a performance cognitiva, né? Que são os saberes que a gente tem. Todo mundo tem saberes, né? Não é só o fato de você ter estudado, não ter estudado. Todos nós temos saberes no nosso dia a dia, que a gente aprendeu com familiares, que a gente aprendeu na nossa caminhada até aqui. E isso tudo impacta como a gente vai pensar, como a gente vai entender uma situação, como que a gente vai tomar decisões com relação às situações, né? Memória, atenção, criatividade. A saúde emocional perpassa tudo isso. Se você está estressado, se você está chateado, se isolando, talvez você não vá pensar em manter um hobby que vai te deixar despertar sua criatividade, por exemplo, né? Praticar atividade física. Se você está sofrendo de sintomas físicos, que seja uma dor de cabeça, né? Se você tem diabetes, não sei. Se você tem sintomas físicos até de mobilidade, né? Você não vai conseguir manter a sua saúde física como as pessoas colocam, né? Que você tem que praticar atividades físicas X dias por semana e etc. Né? Se você está preocupado com a sua imagem, se você se sente mal de sair, né? de ir para uma academia, de ir caminhar, você fica preocupado como que as pessoas vão estar te enxergando. Isso tudo é a saúde emocional impactando você criar hábitos que a gente sabe que são saudáveis, né? A saúde mental também, a maneira como você investe nos seus relacionamentos, né? Como que você consegue manter relacionamentos saudáveis e sustentadores. Então, são aqueles relacionamentos que não só vão te botar pra cima, mas que você também vai poder falar dos seus dias bons e dos seus dias ruins. Você vai poder chamar para ir passear, como também para ir fazer um mercado junto, né? Pois não. Talvez as meninas, vocês não sabem, mas a Mantena está promovendo uma terça de dança e uma segunda de yoga. Então, e não precisa pagar. Maravilhoso. É só trazer 1 quilo de alimento, Uhum. arroz, feijão. Por quê? É pensando na saúde também da idade. Uhum. E a gente ganhou até uma ajuda através do Prudential. Uhum. Eles que estão patrocinando essas classes. Então, é
pra ninguém ter desculpa, entende? Sim. Então, nós estamos com esse programa. Então, quem tá aqui e falar, eu não tenho condição de pagar, ou eu tô assim, assado, pode vir pra Mantena. Sim. Então, E a rede social é importante, porque pra gente ir numa aula com uma amiga é muito mais legal do que sozinha. Exatamente. Eu vou falar bastante disso. E assim, muitas vezes a nossa rotina, né, diária ou de trabalho não dá tempo da gente investir em relacionamentos, às vezes. A gente acha que assim, putz, eu tinha que mandar mensagem para aquela amiga. Eu não liguei para aquela outra pessoa. E aí, as amizades às vezes vão se perdendo e a gente vai perdendo também tempo de troca, de perguntar, de falar assim, nossa, outro dia eu esqueci, não conseguia lembrar o nome da pessoa, mas ela... E aí, às vezes, a gente pode escutar da amiga falando assim, isso também acontece comigo. E aí, pronto, já vai um assunto ali, uma troca de informação. Eu escutei falar isso, eu escutei falar aquilo. E isso tudo não é só bom. Isso tudo deixa o nosso cérebro ativo. Isso tudo chama a gente para sair, para ir para algum outro lugar, conhecer atividades novas, né? Então, uma coisa está ligada à outra. E, principalmente, né, a saúde emocional está ligada em como que a gente vai manter o nosso autocuidado, como que a gente vai engajar em saúde preventiva. O que é isso? É a gente ir ao médico, que nem a Marlene falou. Ela foi ao médico e às vezes ela estava até com medo do que a médica ia perguntar, porque ela estava com medo se ela ia responder certo ou errado. Mas ela foi. Maravilhoso. Agora, muita gente às vezes acaba nem indo. Ou até porque tem uma barreira de linguagem. Às vezes não sabe como se comunicar ali na hora, ou explicar o que você está percebendo que está te preocupando, né? Como que você vai explicar isso às vezes em inglês, em espanhol? Às vezes você não consegue se expressar direito. Ou encontrar a palavra que você gostaria que refletisse aquilo que você realmente está sentindo, né? E então, assim, é importante poder conversar sobre a nossa saúde emocional, porque ela faz parte de como a gente vai manter hábitos saudáveis e como que a gente vai buscar apoio e suporte para manter esses hábitos, né? Aqui a gente estava falando, aqui eu queria falar um pouquinho sobre a percepção social, né? Quando a gente pensa em envelhecimento, tem muito estigma, né? Etarismo, né? Tem aquela ideia de que se a pessoa está esquecendo coisa, é porque já está chegando a idade. Ou se a pessoa já tem mais idade, ela já não vai conseguir mais trabalhar. Ou ela não vai conseguir... Tem todo um estereótipo do que é ser um idoso, do que é envelhecer, né? E é um estereótipo que muitas vezes vai reduzir a nossa longevidade, porque vai manter a gente longe dos médicos, longe de conversar sobre isso. É um assunto meio tabu, né? Ninguém quer falar que, nossa, eu tô esquecida, né? Nossa, eu demorei meia hora para conseguir sair de casa porque eu não achei meu celular, eu não achei a minha chave e depois eu não lembrei onde eu tinha anotado o endereço do lugar que eu ia. Né? E isso também vai criando, às vezes, uma imagem de que tem alguma coisa errada acontecendo com você. E muitas vezes faz parte, né? Todo mundo comete erros, todo mundo esquece algumas coisas. Isso não quer dizer que já é um problema, né? E, por outro lado, a gente também escuta muito falar sobre o super aging. Não sei se vocês já escutaram esse tema. Eu sei que na TV às vezes tem uns seriados ou uns documentários falando sobre isso, que são regiões, né, no mundo que os cientistas conseguiram mapear, que são pessoas que conseguem viver 100 anos, 90 anos, assim, grande parte da população vive até super longe, né? E aí fica aquela coisa, o que essas pessoas fazem, onde vivem, o que comem, quem são, né? Uma coisa meio fantástica, né? E aí você fala assim, nossa, mas então se eu estivesse naquela ilha lá da Coreia, né? Ou naquela ilha lá do Japão, se eu estivesse na Itália comendo aquelas comidas mediterrâneas, que é a dieta, né? Mas talvez daí eu conseguisse. Mas não é bem isso, né? A gente não quer que só aquele retrato seja o que todo mundo tem que fazer, né? A gente quer manter a nossa cultura também de comer feijoada, de comer churrasco, de comer coisas que têm um valor emocional muito grande pra gente, né? Hábitos que têm um valor pra gente. Então, é importante a gente pensar que temos todas aquela ideia de que fazer determinadas coisas são importantes, vão gerar resultado, né?
Mas como que a gente pode também implementar parte disso no nosso dia a dia para que a gente não perca nossas referências, né? Então, quando a gente pensa em exercício físico, né, é porque exercícios aeróbicos melhoram a nossa função cerebral. Mas não é só ir na academia, né? Às vezes pode ser só uma caminhada mais rapidinha, 3/4 quarteirões, né, 5 dias da semana, ou às vezes nem isso, pegar a escada ao invés de pegar elevador. Isso já são atividades físicas que podem trazer uma mudança na maneira como você envelhece, né? E como que a gente pode incluir isso no nosso dia a dia? São reflexões que a gente tem que ter constantemente, né? Por isso que eu queria fazer aquele exercício no começo. É muito fácil hoje em dia a gente entrar no automático, né? Mas hábitos são coisas que a gente tem que tentar incorporar aos pouquinhos no dia a dia, para que eles possam permanecer, né? Desafios cognitivos, né? São atividades que estimulam o cérebro, né? Então, hoje em dia, com o celular, a gente está muito acostumado a só ler as mensagens, assistir videozinhos, ficar no Instagram, Facebook, e às vezes a gente não está ali usando o nosso cérebro, a gente está consumindo informação, mas a gente não está, às vezes, conversando sobre aquilo, refletindo sobre aquilo, né? Tentando entender o que é. Então, muito do nosso tempo acaba sendo roubado com essas coisas, né? Então, se a gente puder, às vezes, ter hábitos de ter joguinhos no computador, né? Não joguinhos de aposta e azar, né? Mas, assim, cruzadinhas, né? Tem vários apps legais e tem justamente também, como é que fala? Plataformas, né? Jogos, softwares, apps, que são justamente focados em manter a saúde cerebral, né? Então, jogos que... Deixa eu falar uma coisa. Existem diferentes níveis de evidência científica sobre isso, né? Sobre a validade, a qualidade de jogos online. Então, é importante falar isso. Alguns são estudados por cientistas, tem estudos, alguns não. É uma coisa mais de entretenimento comercial. Então, é importante só ter isso em mente, assim, que nem todos são desafiadores da mesma maneira. Isso. Mas, por isso, também existem outros que são, né, estudados e que realmente ajudam você a manter a saúde cognitiva, né? E o que é importante quando a gente pensa em hábitos, né? É que naquelas comunidades, né, lá naquela ilhazinha do Japão, está muito imbuído na cultura deles praticar aqueles hábitos. Então, o segredo é manter a consistência, né, e a repetição daquilo que a gente sabe que tem resultados, né? A gente não precisa mudar lá para a Itália, ir para aquela ilha do Japão, só comer batata roxa, nada disso, né? É a gente manter o equilíbrio, né? Então, a gente falou, né, sobre a conexão social, sobre vir aqui, né? Não sei se vocês já escutaram essa música do Emicida, mas quem tem um amigo tem tudo, né? Eu acho que quando a gente está cercado de pessoas, que a gente possa investir na nossa relação, que a gente possa conversar, que a gente se sente à vontade, as coisas na nossa vida fluem diferente, né? A gente não só se sente bem perto dessas pessoas, mas a gente também acaba tendo acesso a outras coisas, de informação, companhia, né? Eles ajudam a gente a se manter ativo intelectualmente, profissionalmente, de fazer uma aula junto, de conversar sobre um tema novo, né? A manter, criar novos hábitos. Você chamar uma amiga para caminhar com você é muito mais legal do que sair para caminhar sozinha, né? E atingir objetivos comuns ou individuais, né? Eles ajudam a reduzir estigmas de saúde mental, porque a gente se sente à vontade de poder conversar sobre coisas, né? Reduz o isolamento, como, né, a gente sabe, o Mantena tem um papel importantíssimo nisso na comunidade, né? São hábitos que a nossa cultura tem, de tomar cafezinho da tarde, né? Caminhar, eventos na comunidade, como ela falou, yoga, né? Isso tudo faz com que a gente consiga se manter inserido na sociedade e com mais acesso à saúde, né? E a ideia é que os hábitos, eles não vão ser iguais o tempo todo, né? A sua performance nesses hábitos não vai ser igual todos os dias, né? E isso tudo ainda é positivo, né? A gente quer progredir e não ser perfeito nos nossos hábitos, né? A ideia é que na primeira semana a gente vai estar bonitinho, tomando 3 litros de água todo dia. Na outra semana não tanto, mas... Não, viu, gente?
Fiquei 4 dias no hospital por causa de tomar muita água. Excesso de água. Saí do hospital ontem, estou todo friadinho. Você sabe que corrente. Uau. E assim, o sódio, a médica tá sim, porque são hábitos que assim tem que fazer paulatinamente, né? Não é de repente a gente vai e toma tudo que tem que tomar de água achando que vai resolver, né? Tem que ser, exatamente. São hábitos que a gente precisa se manter progredindo, não necessariamente se estafando, né? Então, se a gente faz atividade física, faz muito durante uma semana, na semana seguinte a gente vai estar tão dolorido que a gente vai nem voltar para academia, né? E aí pronto, vai falar, nossa, não consegui manter o hábito. Não, se você vai um dia, se você caminhou um dia, tá bom já. Um dia é melhor do que nenhum dia, né? E para você ter uma ideia, 66 dias para você criar um hábito, é o que dizem, né? Numa condição, né, perfeita. Só que a vida de ninguém é perfeita, né? Todos temos nossos altos e baixos, todo mundo tem dias mais fáceis, dias mais difíceis, né? O importante é a gente estar sempre presente no nosso aqui e agora para refletir o que a gente pode fazer diferente. O que a gente pode tentar na próxima vez fazer diferente. E ter paciência com a gente mesmo, né? Ter paciência com o outro, que às vezes também pode ser uma fonte de apoio, né? Pra gente também se manter nos nossos hábitos. Aqui, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que... Esqueci, tinha perguntado, né? Sobre se manter independente, né? A gente refletir sobre quais são os nossos papéis sociais hoje em dia, né? Que a gente tá com essa idade de agora, né? E como que a gente vai se preparar para daqui a 10 anos, 20 anos? Como que vão ser os nossos papéis sociais, né? Então, assim, eu agora tô aqui, eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma rotina X. Como que vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, né? Eu preciso me planejar, eu preciso pensar nas minhas relações, né? E como que eu vou investir nessas relações no sentido de poder manter as trocas, né? E manter não manter, mas assim, se deixar fluir o desenvolvimento das relações de um jeito que eu consiga também me sentir contribuindo, né? Para que a gente não tenha aquela imagem de que depois que você atinge certa idade, você já não contribui para a sociedade como antigamente, porque você não está trabalhando ou ganhando quanto você ganhava antes, né? Mas isso, você ainda pode ter maneiras diferentes de participar na sociedade e a gente precisa criar espaços que as pessoas de pouca idade, muita idade, tenham um valor social igual, né? E que seja satisfatório para eles também, né? Uma coisa que me ajuda muito quando estou tendo, vamos dizer, um dia difícil com alguma pessoa, por exemplo, meus filhos, se eles estão, né, eu estou irritada com eles, alguma coisa, ao invés de ficar focada no que eles não estão fazendo, eu tento olhar para eles, né, como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo eles. Para que, naquele momento que eu podia estar, sei lá, gritando, perdendo a paciência, eu lembrar assim, não, mas tem isso, tem aquilo, essa pessoa, ela faz isso, ela tem essa importância para mim. Isso tudo me lembra do valor que tem nesse relacionamento. Ampliar a perspectiva, né? E por que eu quero continuar essa relação. E just do it, né? É aquilo que eu falei, um dia de caminhada é melhor do que nenhum dia, né? A gente não precisa ter o clima certo, a roupa certa, o caminho bonito. Às vezes, o que deu para fazer é o que é importante ser feito, né? É importante a gente ter persistência, paciência com a gente e saber descansar também, né? Para a gente não ir além e não conseguir manter depois. É isso. Desculpa correr no final. Muito obrigada. Perguntas, gente?